Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Target Engenharia no YouTube. Eu sou o Bernardo Tavares Vaz, CEO da Target, analista profissional de investimentos imobiliários na área das incorporações, especialista em investimentos, analista financeiro, gerente financeiro terceirizado. Aqui com o uso do CIS Target, nosso sistema para análise de atratividade, viabilidade, estimativa de risco, formação de fluxo de caixa, rating e ranqueamento de oportunidades, eu vou fazer uma apresentação com base num case real. Tá? As planilhas que vão ser mostradas, apresentadas, são de consultoria mesmo, real. Está respondendo a seguinte pergunta: quantas vendas eu preciso fazer para que eu consiga conduzir o empreendimento dentro de uma margem financeira confortável e aderente, né, ao volume de recursos que eu tenho disponível para este empreendimento. Antes da gente entrar aqui na apresentação de fato da planilha, né, dos resultados, do fluxo de caixa, a gente precisa conceituar algumas coisas. Né? Normalmente, uma empresa, né, de incorporação, né, uma incorporadora imobiliária, né, capta terreno, desenvolve projetos, faz vendas em plantas, começa a execução, né, vai complementando com caixa, né, próprio ou com recurso de investidores via cotas. Né. A gente tem ali, então, né, detectada, né, mensurada, calculada com base na formação de fluxo de caixa, é isso que a gente faz. Né. A gente tem ali, então, mensurada a nossa necessidade de capital próprio. Né. E na maioria das vezes as empresas, né, elas já nos informam, né, o target, o Bernardo, a gente tem disponível para esse empreendimento X milhões. Ok? Quantas vendas eu preciso fazer para eu poder equalizar o fluxo de caixa do empreendimento, ou seja, a necessidade de recursos do empreendimento, né, considerando que eu tenho somente esse recurso disponível para esse empreendimento. Muitas empresas trabalham com alocação eficiente de recursos. Né? Eles têm ali uma determinado capital próprio, né? Um patrimônio líquido, né? Um capital próprio, né? E vários empreendimentos para serem conduzidos. Se nós todos empresários tivéssemos dinheiro para fazer tudo aquilo que a gente quer, a gente não precisaria nem de investidor, nem de banco e nem de venda na planta. Né? A gente faria empreendimento e venderia depois, né? Então, não tem necessidade da gente fazer esse cálculo financeiro. Né? Mas a realidade de 99,9% das empresas é fazer, né, a chamada alocação, né, eficiente do capital. Né? Ou seja, a gente vai distribuir os nossos recursos, né, para aqueles empreendimentos, né, que são passíveis de serem incorporados no nosso portfólio. Né? Vamos supor que você tem aí 3 empreendimentos, 2 prédios e um condomínio de casas, e você não tem o recurso para você fazer tudo. Isso é o comum, tá, pessoal? Isso é o normal das empresas. Né? Então a gente vai fazer um rateio, uma distribuição de recursos. Então fica aquela pergunta: quantas vendas eu preciso fazer? É para complementar, né, o meu recurso disponível. Né? É a grande pergunta que todos os empresários fazem. Né? Quantas vendas eu preciso fazer para complementar? Né? A primeira coisa que a gente faz, pessoal, é alocar o recurso, né, mês a mês, né, considerando o custo de obra, despesa, receitas de vendas, tributação, corretagem, todos os centros de custo, não pode faltar nenhum. Né? E aí a gente tem, ó, fluxo de caixa. Isso aqui é um fluxo de caixa, ó, em formato gráfico. Essas daqui, ó, são as necessidades de capital próprio, né? A necessidade de investimento. O resto todo, ó, é coberto por venda. Né? A gente está cobrindo o custo da obra, a gente está cobrindo 89,9% do custo da obra com receitas de vendas. Né? E esse aqui, ó, essas vendas aqui, elas já estão otimizadas. Um cenário bem otimista. Tá? Dessa forma, né, vamos supor que o empresário tenha à sua disposição 3 milhões de reais.
Eu já setei a planilha aqui para isso. Ó. Então aqui nessa somatória aqui, ó, você vai chegar muito próximo de 3 milhões. Ó. Aqui, ó, calculado pela planilha, né? Receitas de vendas menos custos na base mensal ao longo de todo o período do ciclo de vida do empreendimento gera uma necessidade de complemento extra de 2.782, né? O empresário nos informou aqui que ele tem 3 milhões a serem disponibilizados para este empreendimento. Não é que ele tem só isso, não é que a empresa só tem esse recurso. A empresa tem outros negócios, né, em andamento e outros para conduzir. E para alocar, para viabilizar esse empreendimento aqui, precisa ter feito um número mínimo de vendas, né, para ele conseguir aportar esse recurso aqui. Ó. Vocês veem aqui que esse recurso ele vem de SPE e vem de equity. Né? SPE é a sociedade, né? Isso aqui acontece uma captação de recursos aqui logo no começo, ó, né? A gente pode selecionar todas as fontes aqui na planilha, ó. Todas elas estão pesquisadas e precificadas aqui. Por exemplo, Santander, taxa de 1,66% ao mês. A SPE, né, com juros, né, 2,5%. Né? Perdão, o equity com juros, né, o capital próprio com juros, e a SPE, estruturada por eles com juros de 2, né, o custo do dinheiro dos investidores estão cobrando 2,91% ao mês. Isso aqui não está ruim não, tá? Considerando que a Selic aqui na época estava 15%, eles estão cobrando aí 100%, 200% da Selic, né? Para empreender, né, colocar o recurso a risco, né, tem que ser dessa maneira. Então esse recurso aqui ele é caro, ele está pegando então com esse pessoal somente aqui o recurso para a fase inicial, né, e o resto vem de recurso próprio aqui, ó, equity, sem juros. E lá no decorrer da obra, lá na frente, ó, um recurso extra no LGC da Caixa, um custo baixo para complementar. De forma que aqui a gente tem um fluxo de caixa, ó, positivo depois da complementação, tá? Todo ele positivo aqui, ó. Isso aqui é a estruturação de fontes de recursos, tá? Considerando o recurso que a empresa tem disponível e o cenário de vendas. Agora vamos lá no cenário de vendas. Quantas vendas, né, a empresa tem que fazer para poder sustentar aquele fluxo de caixa exigido pelo empreendimento. Primeiro a gente vem aqui, ó, tabela de vendas. Aqui estão as vendas, né? A tabela de vendas, o preço, né? E a forma de pagamento. Isso aqui, ó, são vendas feitas com financiamento direto com a incorporadora. Então a gente fez uma pesquisa extensa, tá? Configurou para ele um cenário que fosse adequado a realidade de mercado e a concorrência, tá? A gente não pode vender um empreendimento numa determinada região, numa praça, né, onde tem o seu concorrente lá vendendo um produto similar com uma entrada metade da sua. Né? A gente não pode colocar lá uma entrada que é o dobro da média do seu concorrente lá no mercado. Ele vai vender muito mais rápido do que você, né, e você vai ter que fazer desconto aí, né, para você poder liquidar o seu empreendimento. Né? Então, essa tabela de vendas aqui, ó, isso aqui é uma opção, tá? Podem ter outras, né? Desde que esteja aderente à realidade de mercado e concorrencial e principalmente a capacidade de pagamento. Né? Isso é uma questão que as pessoas não pensam muito, né? Mas mesmo com financiamento bancário, né, na planta, né, apoio à produção da Caixa, essas coisas, né? O Santander agora está fazendo também essa modalidade, né? O cliente ele precisa dar uma entrada, né? Ele precisa pagar parcelas mensais. Né? Para a pessoa pagar uma parcela mensal dessa aqui, ele tem que ter uma renda boa, tem que ter no mínimo uns 10 mil de renda. Né? Lá na localidade você tem essas pessoas, lá a sociedade, lá o meio produtivo lá gera pessoas com esse tipo de renda, com essa faixa de renda para poder te pagar, mais 2 anuais. Né? Então isso aqui foi estruturado pensando lá no mercado local, tanto concorrencial quanto o mercado consumidor. Tá? Mas a grande pergunta, ó, considerando esse cenário, essa tabela de vendas, ó, aqui tem um apartamento por apartamento, considerando o valor a ser disponibilizado pela empresa para esse empreendimento, né, quantas vendas eu tenho que fazer? Então a gente partiu, a gente fez a conta ao contrário, né, e chegou aqui, ó, aqui é o fluxo de receita sintético, tá? Aqui a gente faz todo o planejamento, né, da venda, né? Aqui a gente tem cenário
tanto para a venda direta quanto para a venda via Caixa Econômica Federal. O parcelamento está aqui, ó, todo ele analítico, está mês a mês, considerando aqui, ó, entrada, parcelas, anuais, finais e a parcela final de financiamento. Isso aqui sofre correção durante a obra, só durante a obra, pelo INCC. Parcelas que posteriormente fiquem a serem pagas depois do habite, né, elas podem receber os juros. Tá? Não foi o caso aqui, a gente não considerou isso. Ficou um remanescentezinho pequeno lá para o final, porque aqui, ó, a gente já roda, né, a Target faz esse trabalho também, eventualmente, a gente roda a ficha do cliente, faz uma análise de risco dele, né, para você poder fechar um contrato com esse cara de forma mais segura. Ok? Esse cara, então, esse cliente, ó, ele vai pegar aqui no final um financiamento bancário, ó, e ele só pega esse financiamento se ele tiver uma ficha boa. A gente faz isso aqui, ó, analisa, tá? E vê se ele tem condições. Dessa maneira, ó, a maior parte da venda ela vem no final. Então, com esses valores pagos mensais aqui, com a velocidade de vendas que está aqui, ó, né, aqui mês a mês a gente vai lançando as vendas, ó, nos 6 primeiros meses não tem venda, tá? Aqui, ó, a gente já consegue aqui fazer venda, a gente já registrou empreendimento, por lei você pode fazer só depois do registro, né? Essa fase aqui é de estruturação, a gente chama de fase 1. Fase 2, ó, do mês 7 ao mês 12, a gente pode fazer vendas, é o período aqui de estruturação financeira inicial, a gente faz vendas, projetou aqui as vendas, ó, né? E depois vão sendo feitas vendas no decorrer da obra até lá no final, né? A curva de vendas, ó, aqui a gente lança ela mês a mês, com muita calma, muita paciência, muito raciocínio, tá? Vai lá e verifica o resultado financeiro, vai ver se é compatível, se você vai ter uma necessidade de capital próprio maior do que aquela prevista, né, dos 3 milhões, e faz dessa forma reiteradamente até você achar o conjunto, né, a velocidade de vendas adequada que faça, né, juntamente com a forma de pagamento, né, de parcelamento e a sua disponibilidade de capital próprio, que faça o empreendimento ficar viável para você. Né? Ou seja, são 3 fatores, né? Forma de pagamento, velocidade de vendas e capital próprio disponível, né, a ser aportado no empreendimento. Aí você consegue mensurar, né, quantas vendas eu preciso fazer. Aqui nesse caso, ó, vou mostrar para vocês aqui de 2 formas como que essas vendas que a gente distribuiu aqui, ó, isso aqui, ó, projeções de vendas por plano de financiamento. Então, a gente tem 10 unidades a serem vendidas com financiamento direto com a incorporadora, utilizando aquela tabela que eu mostrei, e 39 unidades a serem vendidas com financiamento via GERIC. Note você, né, que essas vendas, ó, aqui você recebe da Caixa, tá? Conforme o cronograma, e aqui você recebe direto do cliente naquele formato lá de parcelamento. Você vê que aqui as vendas estão distribuídas mês a mês, ó, numericamente, né? De formato aqui simples e acumulado. Tá? E aqui, ó, a gente vem, ó, ver isso graficamente. Né? A gente tem aqui o gráfico de evolução de vendas. Ó. Quantas vendas você precisa fazer mensal, né? Mensais, quantas vendas mensais você precisa fazer para você conseguir, né, alcançar o sucesso. Isso aqui é plausível, não é? Nesse caso aqui, o VSO ele foi muito estudado, a gente simulou isso aqui várias vezes. Essa planilha aqui ela permite a simulação de várias maneiras para você conseguir chegar num cenário, né, que seja realista, né, confortável, plausível. Essas vendas aqui, esse cenário de vendas aqui, a gente fez uma simulação com o incorporador, né, aqui em diversas, já fiz isso aqui várias vezes, tá? Essa planilha é utilizada para analisar empreendimento, desde empreendimento pequeno até empreendimento mega. A gente faz, já apliquei essa planilha aqui diversas vezes, a gente faz a simulação até que você chegue no cenário confortável. Esse aqui é um cenário confortável para esse caso aqui. Aqui essa planilha, essa parte dela aqui, ó, a gente tem aqui todos os números discriminados. Ó. Aqui em cima, sem incidência de encargos financeiros, está pegando um pedacinho aqui, mas está dando para ver. Ó. O percentual de pagamento de cada parcela, o valor financeiro, o número de unidades, o valor parametrizado das unidades aqui, ó,
né? Aqui embaixo já os valores corrigidos, ó. A gente tem aqui uma receita por unidade em função de correção ao longo do período todo, de 36 meses da obra, mais 12 meses de estruturação, né? De 171 mil. Isso aqui é só correção monetária, tá? Se você deixar de corrigir, esse dinheiro aqui fica na mesa, né? Você tem que bancar, né? Isso aqui nada mais é, ó, do que correção monetária do custo de obra, inflação de obra, inflação de custos gerais. Não são cobrados juros aqui, ó. Não é juro, a gente cobra por lei, a gente pode cobrar só depois da obra concluída, depois do habite, né? Se você deixar de computar isso, ó, a gente faz esse cômputo lá na tabela que eu mostrei para vocês, ó, né? Que a gente insere aqui, ó, inflação setorial. De onde que eu tirei isso aqui, né? Como é que você calcula, como é que você projeta INCC? O pessoal tem muitas essas dúvidas, né? A gente vem aqui, ó, eu faço essa pesquisa aqui todos os meses, ó, eu venho aqui e coloco. Aqui a gente tem TR, que corrige alguns contratos, o INCC, ó, tá aqui, ó. Né? Então aqui a gente consegue pegar uma média desde o ano 2000, no caso do INCC, ó, e fazer a chamada inferência estatística. Né? Com base no comportamento passado, a gente calcula média, mediana, valor máximo, valor mínimo, projeção, né, do comportamento. Né? A gente tem aqui, ó, uma média de 6,2% de inflação setorial, no caso INCC, por ano. Né? Imagina você ter um ciclo de obra de 3 anos, ó, na média você coloca aí 6 vezes 3 anos, 18, na média são 9%, né? Imagina você deixar 9% na mesa, pode fazer a diferença do resultado positivo ou negativo do seu empreendimento. Aqui a gente faz acompanhamento de Selic, faz acompanhamento de CDI, TBF, taxa de juros de longo prazo, né? Hoje é taxa de longo prazo, né? Do salário mínimo, né? Da evolução, né? Do preço de venda. Né? A gente não corrige preço de venda pelo INCC, corrige preço de venda pelo índice FIPZAP, pelo índice da ABCIP, que é o IGMIR, né? Esse aqui é muito preciso, ó, calculado com base em laudos de avaliação de banco, com coordenadas geográficas. Né? Aqui a gente calcula CUB, ó, PIB da construção civil, são todos dados macroeconômicos que têm impacto direto no nosso negócio. O profissional, ele tem que... O profissional de engenharia, o gestor de empresas, de construção, de corporação, ele tem obrigação, por força da sua posição, de acompanhar isso e saber aplicar isso. Né? Ora, então, ó, a gente mostrou lá, mostrei para vocês aqui, ó, antes da gente concluir, ó, velocidade de vendas de forma gráfica. Né? Essa velocidade de vendas aqui, ela gera o fluxo de caixa, ó, mensal, né? Entrada, parcelas anuais, balões, finais com financiamento, etc. Né? Tanto nas vendas com financiamento caixa, e também quanto às vendas com financiamento direto pela empresa, né? Aqui você vê que o financiamento caixa acabou a obra, você acabou de receber. Ó. Isso aqui é muito interessante. Né? Então você não tem muita... Seu capital de giro se torna muito menos custoso, né? Então aqui a gente tem todo o fluxo de caixa aqui, ó. Já mostrei isso em outras planilhas, outros vídeos, né? Mas aqui você tem, eu vou mostrar de novo, ó, todo o fluxo de caixa, o que vai gerar para você, né, no final, né, o X da questão, a grande pergunta, né, quanto que eu vou precisar? Nesse caso aqui, nessa configuração, nesse cenário de venda, né, com essa velocidade de vendas, considerando a forma de parcelamento e ainda as vendas feitas com financiamento em planta pela Caixa Econômica Federal, você vai precisar de ter, ó, 2.782.000. Por que eu não cheguei nos 3? A gente tem que deixar uma margenzinha de segurança, né? Então aqui, ó, 2.782.000. É garantido que você vai conseguir manter os números dessa forma? Não é garantido, meu amigo. Depende da sua capacidade de entender os números e de fazer gestão mensal sobre todos esses indicadores que estão na tela. Né? Cabe você, né, e a sua competência, a sua dedicação, o seu nível de conhecimento, fazer com que o seu empreendimento alcance esses resultados aqui, ó, né? ROI de 405%,
sobre capital próprio. ROI, 232%. O VPL positivo, né? Taxa interna de retorno de 2,91% ao mês. Né? Quer saber o impacto agora das variáveis, né? Sobre o seu negócio? Ó. Eu vou onerar aqui o custo de obra, vamos supor que você não tenha gestão sobre custos. Né? Você aumenta o custo da obra em 15%. Né? O que era 467% de ROE, aqui, ó, vamos utilizar a planilha aqui com alavancagem, aba com alavancagem, você perdeu 23% em rentabilidade sobre capital próprio. Esse é o impacto. Ó. Vamos fazer aqui, ó, cada 1% de aumento no custo direto de obras, você tem 2,68% na queda na rentabilidade sobre capital próprio. Agora vamos considerar um cenário muito ruim, né? Aqui, ó, o que era 2.700.000 já passou para 2.800.000. Ó. Vamos supor que você descontrola aí, ó, não tem gestão, né? Não fez sequer um orçamento. 10% no aumento do custo de obra direta, 5% no custo indireto. O VGV seu, você não conseguiu performar, né? Precificou errado, né? Vai ter que vender aí com 10% de desconto. Né? Os dois, ó. A sua necessidade de capital próprio já foi para 5.500.000. Ó. Né? Você aumentou, quase dobrou, ó. 98% de aumento. Ó. Então você vê que esses empreendimentos, ó, eles são muito sensíveis a VGV principalmente. Né? Não a velocidade, mas no valor de venda. A gente calcula aqui o valor de venda mais acertado possível, com base na BNT, com grau de confiança mínimo de 90%, né? Com base estatística, pesquisa de mercado, para você não ter essas surpresas. Ó. Vamos aqui, ó, cada 1% de redução no preço de venda, você tem um aumento de 0,16 na necessidade de capital próprio. Aqui, ó, vamos fazer os dois, o VGV1 e o VGV2. Né? O VGV2 ele é mais significativo, porque a maior parte das vendas estão sendo feitas com recursos da Caixa. Então o VGV2 aqui ele representa as vendas Caixa. Então, menos 1%, né? 1% de desconto. A cada 1% de desconto no valor geral de vendas, no valor médio das vendas, né? Você tem um aumento de 4%, 4,10% na necessidade de capital próprio. Você já chegou lá em 2.800. Por isso que você tem que precificar bem. Você tem que saber precificar bem. Você tem obrigação de precificar bem o seu produto. Se você é dono de uma padaria, você tem que saber quanto que custa a farinha, a água, o fermento, a mão de obra, o imposto, a locação, né, o forno, o gás, para você poder precificar bem o seu produto. Né? No caso da construção, a gente faz a pesquisa de mercado, ó, no caso da incorporação, a gente faz a pesquisa de mercado e determina como que a concorrência trabalha, né? O que a concorrência está fazendo. Ó. Isso aqui é a concorrência. Ó. A gente pegou aqui quase 130 unidades à venda similares. Ó. Preço médio de venda, aqui ó, 644 mil. Né? Média diária, 96 metros quadrados. Preço médio de venda por metro quadrado, 6.500. Nossa planilha, a tabela de vendas, ó, ela está perfeitamente aderida ao mercado. 649, 684, 595. Né? O problema não seria a má precificação, mas seria realmente má gestão, né? Caso esse empreendimento dê errado. Você precisa fazer esse trabalho. Ó. Isso aqui é o básico que o incorporador precisa fazer. A gente presta esse serviço de forma pontual, de forma contínua. Tá? A gente monta tudo isso daqui para você com o C-Starkert. Olha a quantidade de abas, de planilhas. A gente tem cada um desses estudos aqui é feito de forma minuciosa, detalhada. A gente mostra tudo para você, como é que é a formação de todos esses custos. Ó. Indiretos de obra, por exemplo. A gente especifica aqui até controle tecnológico para você atender requisitos de programa de qualidade. Equipamentos, ó, todos eles, ó, a gente precifica. Né? Isso aqui, ó, você não pode deixar de fazer. Isso aqui ó, é o fator preponderante
que vai te levar ao sucesso ou à ruína. Ok, meus caros, assistam os outros vídeos aqui mostrando o Systarget. A gente presta esse serviço aqui de forma pontual, entregando todo o estudo. Isso aqui são os cálculos, né? A gente entrega um relatório para você, informando a sensibilidade, o risco, necessidade de capital próprio, velocidade de vendas adequada para sustentar o empreendimento, preço médio de venda. Tudo isso a gente faz, entrega num relatório, né? Além dos PDFs aqui, desses estudos feitos. Tá? E a gente também presta o serviço mensal. A gente trabalha como CFO terceirizado, fazendo a gestão, né, de todas essas contas aqui de forma mensal. Tá? A gente faz esse trabalho de apoio profissional, né, ao gerenciamento econômico e financeiro. A gente chama isso de governança econômica e financeira. A gente te ajuda a conseguir alcançar esse resultado aqui. Ok?